Minha amiga e meu amigo, o governo Lula acaba de dar um senhor calote, um calote bilionário no Exército Brasileiro. E como isso se deu? Vamos lá. O Exército da Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, tem a pretensão, e isso surgiu há 6 meses, de invadir a região de Esequibo. Esequibo é uma região pertencente à, à Guiânia, extremamente rico em petróleo. Porém, para que as forças venezuelanas possam chegar a essa região, obrigatoriamente tem que entrar e passar pelo território brasileiro. E isso não é permitido. O governo brasileiro não permite. Assim sendo, resolveu deslocar o exército brasileiro para aquela região da fronteira, em Pacaraima. Houve deslocamento de homens, tanques, carros, combustíveis, alimentação, munição. Foi uma movimentação ao longo desses 6 meses jamais vista. Foi o Brasil fechando a sua fronteira, se preparando para conter uma possível invasão da Venezuela. Ao longo desses 6 meses de contenção, houve uma dívida, houve custos, gastos, na casa de 208 milhões de reais. Esses são os valores do custo. Aí vem a questão da deslocamento, como eu já falei, diárias de soldado. Esses custos era para ser coberto pelo caixa do governo e não pelo orçamento, o orçamento já previsto do Exército Brasileiro. Pois bem, o Exército Brasileiro mandou a conta para o governo Lula fingiu que não viu e não vai pagar. Ou seja, o Exército vai ter que tirar do seu caixa 208 milhões para cobrir os custos dessa operação. Contando com o agravante que o governo Lula já tinha cortado o orçamento do Exército em 202 milhões de reais. Ou seja, o comando do Exército está em desespero, porque não sabe como vai cobrir essa fatura. Tal comportamento do presidente Lula mostra que ele não tem apreço à preservação da nossa soberania. Tal comportamento do governo Lula mostra que ele ignora os riscos que o Brasil corre. Nicolás Maduro está aí, o tempo todo falando em invadir esse equipe, invadir a Guiana e passando pelo Brasil. Ele insiste com essa ideia sem temer o governo Lula ou o exército brasileiro. Vai lembrar, minha amiga e meu amigo, que as forças venezuelanas têm trazido instabilidade para a nossa região. E para isso, eles estão fazendo parceria militar com forças que são hostis, como Hezbollah, Exército Russo, China, Irã, Cuba. Não estão fornecendo alimento para o povo que morre de fome, Venezuela, mas está comprando equipamento militar de última geração. Enquanto o Brasil sonha em ter um equipamentozinho mediano, a Venezuela tem lá míssil S-300 e S-400 de origem russa. Como também tem aviões de combate Su de origem russa, modernos e avançados. Enquanto isso, o Brasil segue patinando na lama com o seu exército. E o risco, minha amiga e meu amigo, que o Brasil é um país de dimensão continental, concentra riquezas naturais,
Riquezas essas que são cobiçadas pelo mundo. E obrigatoriamente deveria ter umas forças armadas mais bem treinadas, mais bem equipadas, muito mais preparadas, mas não. O que se vê por parte do governo Lula é a destruição completa e humilhante das nossas forças armadas, em especial a nossa força terrestre, que é o Exército Brasileiro. O Brasil vai ser invadido, isso aí é líquido e certo. A pergunta não é se será, é quando será. Vai ser. A nossa Amazônia está aí sendo cobiçada por meio mundo, vira e mexe. Tem um presidente alemão que fala que a Amazônia pertence ao mundo, vira e mexe. O Macron, amigo do Lula, fala que a Amazônia é um território internacional que não é dos brasileiros e por aí vai. Eu faço uma pergunta. Se uma dessas potências inventar de invadir o território brasileiro, o que é que as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, vai poder fazer para conter a invasão? Absolutamente nada. Nada. O mundo está em turbilhão, nós estamos tendo conflito no Oriente Médio, agora incluiu lá Irã, que lançou 180 mísseis sobre Israel, que por sua vez vai revidar, que já arrastou o Líbano para esse conflito no Oriente Médio. Temos um conflito Iêmen, Arábia Saudita e uma coalizão de países do Oriente Médio. Temos um conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Temos um conflito inevitável. Vai implodir, é apenas uma questão de curto espaço de tempo. China e Taiwan. Quando nós temos que fortalecer as nossas forças, fortalecer as nossas forças armadas, organizá-la, prepará-la, equipá-la, o governo faz descaso, desdenha, humilha, trata com desprezo. Ele chegou ao ponto de dizer que tem que formar o soldado do Exército Brasileiro para apagar incêndio, combater queimadas, porque o Brasil não tem guerra. Somente um líder de uma mente pobre pode levantar essa tese. Nós podemos passar 1000 anos sem guerrear, mas não podemos passar um ano sem treinar e estar preparado para o conflito. Alguém disse um dia: se queres a paz, se prepare para a guerra. Hoje o Brasil é isso aí, é um gigante geográfico e um anão diplomático. E o mais estranho no meio de tudo isso é que o Exército Brasileiro está sendo humilhado. E o seu comandante, o general Tomás, nada fala, nada faz, como se tudo estivesse normal. E por quê? Porque ele foi colocado como comandante do Exército Brasileiro como parte de um aparelhamento ideológico. Ele tem que ver tudo acontecer e fingir que não acontece, não falar e não reclamar. Porque ele foi colocado ali não para fazer algo em prol do Exército, mas sim para se calar contra aquilo que é feito. A nossa soberania corre perigo. O cidadão brasileiro, quando paga uma alta carga de impostos, como paga, ele pretende ver a sua segurança, a soberania do nosso país sendo tratada com seriedade, com respeito. Hoje as nossas Forças Armadas estão, em especial o Exército Brasileiro, uma vergonha. Uma vergonha. Não tem combustíveis para as viaturas. E para cobrir a dívida do Exército Brasileiro, olha só, senhoras e senhores, o governo Lula está orientando vender quartéis para fazer caixa para cobrir as dívidas, os custos do Exército Brasileiro. Mas isso é culpa dos próprios altos oficiais dessa força, que jogaram de lado o seu compromisso com o Estado e passaram a servir politicamente, sendo escravo de uma ideologia
esse governo que aí está, que sabidamente não tem compromisso com o Brasil, que não tem compromisso com a nossa soberania, e que historicamente, inquestionavelmente, odeia as nossas Forças Armadas. Eles estão aproveitando esse momento para humilhar as Forças Armadas e botar de quatro, e estão colocando. O Exército Brasileiro pecou ao trair a nação. Agora está sendo odiada e desprezada pelos brasileiros, humilhada e colocada de quatro pelo governo. O governo o qual eles se sujeitaram em prestar continência, governo esse cujo o histórico eu me nego a dizer, pois todos os brasileiros já sabem. Poderia ser diferente, mas o Exército brasileiro está colhendo aquilo que plantou. Há um ditado que diz: quem planta vento, colhe tempestade.